Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Daniel, gerente de comunicação do Grupo Camera e hoje estou aqui para apresentar para vocês o 9º episódio do SojaCast, o podcast da Camera. A gente já falou sobre o comitê agronômico, já falou sobre a AgroTour, já falou sobre a AgroLog, falamos sobre glicerina, também conversamos com os amigos da Cambaí Sementes nos episódios anteriores e hoje, especialmente, recebemos em nosso estúdio do SojaCast os colegas da Camera Nutrição Animal para falar sobre um assunto muito importante que é a suplementação mineral, que é a linha Mais Sal, que foi lançada aí pelo Grupo Camera em 2025. A Camera Nutrição Animal é uma das marcas do Grupo Camera que trabalha com distribuição própria e também através de terceiros, com mais de 200 municípios atendidos no Rio Grande do Sul e no sudoeste de Santa Catarina. Hoje são mais de 100 produtos aí no nosso portfólio entre rações, suplementos e ingredientes. Mas quem domina esse assunto e vai falar muito bem para a gente sobre ele são os colegas o Daniel Lena, que é o médico veterinário, nosso gerente técnico aí da área de nutrição animal, também o Christian Baumgartner, que é o administrador e gerente de compras e também auxilia muito na parte de vendas. Daniel, Christian, primeiramente eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a atuação de vocês dentro da nutrição animal, dentro do Grupo Camera. Bom dia, Paulo. Prazer estar compartilhando um pouquinho de informações com a turma através do nosso SojaCast. É uma mídia de comunicação muito importante que a gente está bem desenvolvendo dentro do setor e creio que isso aí vai ser muito produtivo para chegar até na ponta do nosso cliente lá. Então, Paulo, a gente já vinha num mercado bastante se posicionados na parte de nutrição animal, né? Mas a gente ainda tinha uns elos que faltavam ser fechados. E esse último elo aí, que está sendo um investimento da fábrica de mineral aqui em Santa Rosa, veio a somar para a gente tentar cada vez mais chegar com uma solução completa dentro da porteira do produtor, né? A gente hoje é uma empresa que praticamente produz 80% dos ingredientes que vai dentro da ração, a gente está produzindo, e eu acho que agora com a fábrica de mineral ela vem a somar muito junto à nossa equipe comercial, junto aos nossos clientes, né? Dentro da nossa própria carteira aí, a gente vê com bons olhos esse mercado, entregando sempre qualidade lá na ponta, né? Perfeito. Antes do Christian se apresentar, vou complementar que o Daniel é nosso médico veterinário que vai a campo, que desbrava todo esse sul do Brasil aí, no contato direto com o produtor, com o pecuarista, está lá dentro da propriedade, está ajudando em formulação de componentes para as rações, é o cara que realmente está lá no contato a campo direto com o pecuarista. Perfeito. Bom, eu faço a gestão de suprimentos de todas as fábricas de nutrição animal, né? Então, auxilio também no desenvolvimento de produtos e das novas linhas, né, da nutrição animal também. E também faço o apoio comercial, né? Então, principalmente na área de vendedores externos, né? Então, para dar esse apoio aí, para identificar demandas do campo e também com isso também conseguir fazer uma avaliação de como a gente vai organizando internamente aí nossos produtos, melhorando, aprimorando, né, para trazer cada vez mais produtos de melhor qualidade com custo-benefício de excelente valor, né, para o cliente. Excelente. Vamos começar, pessoal, falando um pouquinho sobre a infraestrutura que o Grupo Camera dispõe aí para a Camera Nutrição Animal. Christian, conta pra gente um pouquinho sobre onde estão nossas fábricas, o que cada uma delas produz. Perfeito, Paulo. Hoje a gente conta com a fábrica de rações em Santo Cristo, tá? Que é importante ressaltar que a gente está em processo de ampliação. Até o final do ano a gente deve dobrar a capacidade de produção. Isso vai nos permitir alavancar cada vez mais a nossa atuação na região e também fora da nossa região aqui, né? Então, trazendo cada vez mais qualidade de produção, né, para os nossos produtos, né, e entregando produtos com mais eficiência para o campo. Além da fábrica de rações de Santo Cristo, nós temos a fábrica de ingredientes de Santa Rosa, tá, que é importante ressaltar para quem faz a ração em casa. Nós temos uma linha completa de ingredientes para atendê-los e recentemente, então, com a linha de suplementos minerais. Há cerca de 90 dias a gente inaugurou essa linha, né, que é pensado em entregar uma solução completa em nutrição animal, tanto para quem compra ração, para quem faz a ração em casa
e agora também para a parte de suplementação mineral. Né? Então assim, a gente consegue, com essa fábrica moderna, a gente consegue entregar produtos de boa qualidade e alguma coisa personalizada também, né? De acordo com a demanda do campo, de acordo com a demanda do nosso cliente. Fantástico. Estou lembrando aqui, Daniel, que a gente lançou a linha Mais Sal do Grupo Cameira há alguns meses dentro da Expo Agro, lá em Santo Cristo, para completar o nosso portfólio. E você que está lá na ponta, trabalhando com o produtor rural, com o pecuarista, como é que está a aceitação desse novo produto, dessa novidade no mercado? O mercado de mineral ele é um mercado bem complexo comercialmente, mas a gente vem se posicionando bem tecnicamente, né, para levar o melhor benefício para o produtor. E a gente encontra assim, os produtores muito satisfeitos com as qualidades dos produtos. Os animais estão garantindo consumo regular dentro dos produtos, que às vezes é um gargalo dentro da suplementação, né? Tu fazer com que o animal, num ambiente de livre acesso, ele faça a ingestão sem necessidade de fazer forçada. Isso nos dá garantia que o alimento, que o mineral está palatável, que a aceitação está boa, né? E isso traduz para nós que a gente está entregando qualidade, que a gente está entregando o benefício que a gente promete nos rótulos, né, principalmente. Perfeito. Pessoal, a gente montou algumas perguntinhas aqui, pressupondo que algumas das pessoas que estão nos assistindo, algum de vocês não tem um conhecimento tão profundo da área de nutrição animal, e avançamos para uma área mais técnica também com o decorrer das perguntas. O Daniel e o Christian vão me respondendo e se complementando nessas questões, e eu vou começar perguntando o que são suplementos minerais para bovinos. Daniel, suplementos minerais nada mais é que um produto onde a gente encontra a parte de macro minerais, a parte dos micros minerais, podendo ou não possuir dentro as partes das vitaminas e alguns produtos mais técnicos, até aditivos, para melhorar o desempenho no campo. Então é a forma da gente consiga buscar atender as exigências nutricionais do animal extra do que a fazenda proporciona. Por exemplo, em ambientes de forragem de baixa qualidade, ambientes que não oferta o nutriente corretamente em alguns momentos do ano, a suplementação mineral, na verdade, ela se faz de muita importância dentro do uso. Porque todo o sistema imunológico, todo o sistema celular, ela ocorre através dos minerais. Então eles têm um importante fator na parte de saúde, na parte de metabolismo, de energia, metabolismo enzimático, metabolismo de fluidos, para que ocorra o sistema de desenvolvimento do corpo do animal, né, da melhor forma possível, fazendo com que a saúde se expresse e a produção de leite, a produção de carne se expresse novamente também. Perfeito. Você respondeu a minha próxima pergunta, então, deixando claro o porquê é importante fazer essa suplementação mineral. Eu vou avançar para a seguinte. Quais são os principais minerais, então, que os bovinos precisam? Paulo, não existe um principal mineral. Existe um complexo de macro e micro minerais para garantir todo esse processo. Mas sim, existem alguns que precisam um pouco mais e outros um pouco menos. Essa semana eu estava a campo e conversando um pouquinho sobre o sistema de suplementação, e a gente vê as propriedades cada vez mais tecnificadas. E a gente vê muitos animais, vamos chamar das Ferraris. Então são animais extremamente eficientes, que o metabolismo dele é muito rápido, entende? Em velocidade, que precisa desse aporte. Porque é um animal um pouquinho mais sensível, no caso da expressão de produção dele. Então se a gente acabar não aportando os nutrientes corretamente, a gente começa a abrir uma porteira na parte da sanidade. E aí a porteira começa a abrir para as doenças, e aí evoluir para a parte econômica da propriedade. Então a parte mineral, assim, existe alguns fatores mais predominantes, de algum macro mais deficiente, alguma vitamina, sim. Então a forma de suplementação ela entra nesse gargalo, né? Por exemplo, a gente vê hoje em gado de leite muita vaca sendo fechada em compost, e são vacas que não pegam sol, né? E a gente sabe que a vitamina D ela age diretamente no cálcio, no metabolismo do cálcio. Então se as vacas não estão ganhando sol para absorver essa vitamina D, a gente tem que suplementar no coxo. E as revisões bibliográficas hoje já mostram
que a dose aí dobrou a exigência de vitamina D dentro do organismo, né? Para que ocorra todo esse metabolismo de cálcio e que o cálcio consiga fazer a função dele corretamente dentro do organismo, ganhando produção, ganhando sanidade, saúde, né? Ou seja, sal mineral é importante, mas não é só ele. Tem mais Perfeito, exato. A gente, falando um pouco no gado de corte, o que a gente vê hoje? Algumas propriedades partindo para um sistema bem tecnificado. E aí a gente fala com a parte agronômica, eles já existe uma receita de bolo. Ou seja, tu vai fazer uma lavoura de pastagem, tu vai colocar tanto de fosfato, tanto de triplo, MAP, enfim, para garantir pelo menos a produção, a exigência nutricional da planta. Só que a gente tem que se preocupar quanto esse animal está retirando do ambiente. E assim a gente, às vezes, não consegue captar isso aí. Por quê? Porque a maioria dos sistemas de produção hoje são baixo investimento e as plantas já não conseguem mais aportar todo o nutriente. Então a suplementação mineral ou suplementação proteica, ela se faz extremamente importante dentro do sistema de produção. Até com suplementação mineral é justamente para a gente repor algum mineral, vitaminas, enfim, que o animal está necessitando. Então, além disso, a gente tem linhas diferentes para situações diferentes. Bovinos de leite, por exemplo, eles têm uma necessidade de mais vitaminas, mais minerais mais concentrados, e o gado de corte é dependendo do estágio que o produtor tem e de acordo com a nutrição dele. Então isso também é muito importante fazer essa avaliação. No caso da vitamina D, tem um cliente lá que ele tem os bovinos todos confinados, né? Então a gente teve que aumentar as doses de vitamina D justamente por isso, porque o animal não pega sol. Então, por isso que é importante essa parte técnica, né, de análise técnica, para ver e suprir exatamente o que o animal precisa, né, para entregar isso principalmente para a questão de saúde animal, né? Então esse é o objetivo. Esses produtos, então, que a gente produz, eles estão sempre sendo customizados, personalizados para a demanda do mercado, do cliente. Perfeitamente, Paulo. O que a gente vê hoje no mercado? O mercado indo para muito produto personalizado. Por quê? Porque o nível das propriedades estão ficando muito tecnificadas. Então hoje a gente, como técnico no campo, a gente tem que buscar fechar o máximo possível a porteira, atendendo à exigência nutricional das vacas. Elas vão nos dizer em termos de produtividade, se a gente está fazendo o serviço de casa ou não, né? E aí a gente vê que não cabe mais espaço para a gente chegar na porta do produtor e dizer, eu tenho esses produtos. Não, a gente tem que levar a solução. Esse é o nosso perfil, entende? Dentro da Cameira, a gente hoje é uma indústria diferente no mercado, sinceramente. Por quê? Porque a gente produz todos os nossos ingredientes e a gente garante, desde o processamento de soja, desde o processamento da casquinha, qualidade de milho, e aí entra toda a parte mineral agora casando com esse negócio, entende? Então a gente começa a personalizar o negócio para buscar mais eficiência no produtor, e o produtor, tendo rentabilidade, ele vai continuar usando nossos produtos. Fazendo uma conexão aqui, quais seriam esses sinais que vocês identificam que tem uma campo assim de deficiência mineral nos bovinos? Tem alguma coisa muito visível assim que vai além de uma redução de produtividade do leite, por exemplo? Sim, Paulo, existem alguns sinais, alguns mais clássicos, bastante agudos. Vamos pensar em bovinos de leite, uma hipocalcemia, onde o animal tem a fase de transição pós-parto, e devido a ela não estar ainda com velocidade de metabolismo de cálcio, esse animal acaba caindo, e ocorrendo a hipocalcemia. E aí a gente chama que é a doença do veterinário, né? Que a gente salva a vaca fazendo às vezes um gesto muito rápido, que é fazer infusão de cálcio via venosa, né? Então a gente faz isso aí em 2 minutos, a vaca está de pé de novo. Então isso é um efeito agudo na propriedade, mas existem os efeitos mais longos. Como é que a gente vê isso aí? O pelo lustroso, brilhoso, né? Não tendo um pelo opaco, a parte do animal está um pouco mais arrepiada. Então ele te dá um sinal a longo prazo. Problema reprodutivo também. Aí, mais longo prazo, a gente tem o problema reprodutivo, né? Com falta de, por exemplo, selênio, falta de outros micros que interagem diretamente na parte reprodutiva. Então, assim, a gente tem vários fatores agudo, de médio prazo, e a gente tem os crônicos de longo prazo, que aí entra na parte reprodutiva e entra num ciclo vicioso dentro da propriedade. E existe algum risco relacionado ao excesso de minerais nos bovinos? Assim, Paulo, ele é muito raro, mas ocorre, tem revisões na literatura, tem casos, às vezes,
E a gente levanta assim, um exemplo do enxofre. O enxofre tem um ponto de toxicidade, que causa uma doença chamada encefalomalácia. É uma doença nervosa nos animais, né? E ela é causada pelo excesso de enxofre. Então é importante ter esse equilíbrio. Outras situações de toxicidade, a gente pensa no cobre, né? Porque o cobre em excesso ele acaba se depositando no fígado e aí leva um comprometimento hepático do animal. Então sim, existe essa preocupação e por isso que um mineral tem que ser muito bem balanceado. Vale lembrar as interações de antagonismo e sinergismo. É impressionante como um mineral se reage com o outro, potencializando ele ou interferindo na absorção lá. Então o balanço do produto mineral ele é muito importante, tem que estar muito atento a essas questões, entende? Tem as relações de 2:1, 3:1, de 9:1 e essas relações elas têm que ser, num certo momento, obedecidas, né? Isso reforça a importância da presença do médico veterinário dentro da propriedade, entendendo as melhores formulações, as melhores composições, né? Perfeito. Existe uma diferença, então, entre suplementos minerais? Sim, no mercado hoje a gente tem algumas linhas de produtos, né? E aí o pessoal às vezes se confunde um pouco. Vamos citar os 3 exemplos. São as linhas brancas, ou seja, o mineral mais básico. Tem as linhas aditivadas, que é um mineral um pouquinho mais completo, e aí a gente consegue agregar um promotor, um modulador ruminal, com amonenzina, como colina e outros aditivos, para buscar o melhor desempenho dos animais, né, e uma levedura às vezes. E depois a gente tem a parte dos proteicos, que acabam se encaixando na parte de mineralização. Porque qual é o objetivo do proteinado? Muito antecedente, proteinado era para usar para corrigir proteína de rumen, para buscar desempenho em animais que estão a pasto mais de baixa qualidade. Depois foi se melhorando ele, foi se trazendo a parte do mineral para dentro do proteinado, otimizando então a mineralização, e baseado nisso a gente já fazia aporte de energia através de milho, né? O nosso produto tem muito milho na formulação, e começou a se modular junto com os aditivos. Então hoje um proteinado ele se encaixa diretamente na parte do mineral, na mineralização do gado, né? Na parte de bovino de leite, ela é um pouco diferente. A gente trabalha com produtos um pouco mais técnicos, ou seja, mais completos. No caso de um produto que tem os macros, os micros, e aí se inclui vitaminas, aí se inclui os aditivos, né? Que no corte às vezes não é tão corriqueiro. Fantástico. Tem muitos fatores envolvidos, né? Eu vou colocar um deles na mesa para ver o que uma estação de ano, um clima interfere dentro de uma suplementação mineral. Aí a gente se depara com o nosso estado, né? A região sul, principalmente, é um estado com 4 estações bem definidas, né? E a gente tem as estações de situação forrageira diferente, né? A gente tem nessa época agora, por exemplo, os pastagens abundantes, que não é o mesmo produto que você usa às vezes no verão, e às vezes tu passa por situações de extremamente seca, que a gente, né, tem passado historicamente. Uma planta, quando ela passa um estresse hídrico, a primeira coisa que ela faz é se fechar. Porque se ela está no estresse, ela se fecha na parte lignina, ela aumenta a questão de fibra para proteger da parte de invasor, das doenças fúngicas, das doenças das plantas. E com isso tu baixa totalmente o nível nutricional da planta. É impressionante. Então, identificar na prática a qualidade da forragem que tu está usando. O mineral de inverno não vai ser, na prática, o mineral de verão, em muitas propriedades. Às vezes o pessoal tem como corriqueiro. Só que como é difícil tu mencionar, o produtor usa sempre o mesmo, né? Mas aí cabe nós, técnicos, posicionar o produto mais correto, né? Para ter o melhor benefício lá na ponta. Só complementando também, né, a importância de ver a dieta mesmo, né, ver a nutrição, né, assim como no gado mais voltado ao gado de corte, a questão de pastagem interfere muito, na parte de gado de bovinos de leite, principalmente em relação à própria ração ou aos ingredientes, enfim, quem faz a ração em casa, o que tá servindo aos animais, né, então para ver os níveis que a gente precisa suplementar, né, hoje, por exemplo, a nossa linha de rações, ela é combinada com os níveis da linha de suplementos, então produtor que está servindo a ração cameira com o suplemento mineral cameira, ele está atingindo os níveis que o animal precisa absorver diariamente. Exatamente, o Christian foi bem lembrado isso aí. A nossa linha básica ela foi desenvolvida para casar junto com nossas rações. Tá?
fora isso, a gente tem outras linhas personalizadas para a gente trabalhar em outros ambientes. Então a gente tem a linha nossa bem definida com alguns minerais e se a gente jogar na formulação lá, ele vai atender as exigências, mas a gente tem os paralelos também, que são muitos produtos personalizados às vezes, né? Tentando sempre buscar o macro da produtividade, principalmente em termos de saúde. Vamos pensar assim, bovinos de leite, o que a gente busca? A gente busca longevidade. Que esse animal permaneça na propriedade 4, 5, 6 anos produzindo. Já no gado de corte é um pouco diferente, tu quer acelerar o abate dele, para tornar mais eficiente a propriedade. Então, são produtos distintos que a gente tem que saber posicionar certinho para ter esse efeito, né, de financeiro dentro do produtor, né? Essa seria quase uma próxima pergunta aqui que já teve um início de uma discussão. Produtividade, o que uma boa suplementação, uma boa ração, um bom ingrediente impacta nessa produtividade? Assim? Ela tem uma relação direta, Paulo, né? Por quê? Porque o animal existem as exigências dele. Isso já está estudado, já está colocado em literatura. Mas existem as situações que a gente não consegue mencionar. Por exemplo, tem produtos que existe a recomendação de lá X miligramas. Mas esse animal no estresse de seca, no estresse de vaca de leite, como é na fase de transição, a gente não reconhece, não consegue ser palpável o quanto de nutriente precisa para esse momento de estresse. E aí entra muito, por exemplo, que uns estudos que a gente tem visto, aporte mais de vitamina E, aporte mais de zinco, aporte mais de selênio, que eles não são mais doses de necessidade ou de exigência. Não, existe quase uma dose-resposta. Quanto mais eu uso, mais saúde eu vou entregar. Menos problema de mastite, menos problema reprodutivo. E aí, então, o mineral se faz dentro do sistema extremamente importante para buscar saúde, né? Então, ele faz parte e não pode ser cortado, né? Porque os desafios estão na propriedade e cada vez com as vacas mais eficientes, o estresse delas é maior, né? Próxima questão, trago aqui, se existe suplemento mineral orgânico? Existe, bem comum, tá? E aí entra num elo que às vezes é muito preço, né? Um produto orgânico hoje ele custa bem mais do que um produto inorgânico. Mas qual é a diferença? A diferença são as fontes. O mineral orgânico tem melhor biodisponibilidade para o animal, então são fontes, né, que na sua cadeia lá ele tem atrelado a um carbono, né, junto com um aminoácido. Então a biodisponibilidade desse produto aí, ele acaba sendo de melhor absorção. Isso depende da fonte, né? Então os orgânicos hoje têm ganhado bastante espaço e a gente vê nas recomendações aí da turma que montou no último NASEM, no mínimo 30% de orgânico precisa ter dentro dos minerais, né? E é o que a gente está hoje na nossa linha mineral orgânico, né? A gente garante o mínimo 30% desses níveis para que a gente tenha a resposta, né? E hoje é importante salientar, na nossa linha a gente possui uma linha de minerais orgânicos, assim como uma linha de minerais inorgânicos, que digamos assim que é o tradicional. Daí vai muito também do produtor, de como ele está gerindo a propriedade, o que ele espera colher a longo prazo, digamos assim, né? Perfeito. E como saber, gente, se esse suplemento está ou não está funcionando? Essa é uma avaliação, Paulo, um pouco mais lenta, né? A gente fala com a turma comercial às vezes que ração a gente fornece hoje e amanhã a gente já sabe o resultado. Ou o gado de leite, gado de corte, desculpe, demora um pouquinho mais, mas tu vê o resultado num curto prazo. O mineral precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade. Por exemplo, precisa identificar a parte reprodutiva, como está os índices produtivos e reprodutivos de rebanho. Isso vai te dar num médio prazo, no mínimo 6 meses para te saber isso aí, se tu está colhendo frutos, entende? Mas num curto prazo, em gado de leite, a gente consegue ver nas dietas de transição. Em 20 dias, se a gente vê isso aí, as vacas estão parindo bem, as vacas estão embalando leite, cara, a nossa nutrição está sendo entregue. Agora, as vacas estão apresentando retenção de placenta e outras situações de saúde, nesses primeiros 30, 40 dias pós-parto, aí a gente tem que começar a abrir o olho, a identificar onde é que está faltando a parte mineral, onde é que está faltando a correção da dieta, não só a parte mineral, né? Então, o mineral sim, ele é possível mencionar, porém a gente tem que ter um olho um pouco mais clínico, não é um olho
passar meio por cima, tu tem que ser mais, tá com os dados na mão. E às vezes a dificuldade nas propriedades é ter esses dados na mão, né, para a gente ser palpável, né? Qual é o índice de retenção em placenta? Às vezes as propriedades não sabem, ela diz que não tem. Qual o índice de retenção hipocalcemia subclínica, que a gente não consegue palpar às vezes? Cara, aquela vaca que pariu e não embalou leite, com certeza ela passou por um desafio da hipocalcemia subclínica que a gente não enxergou. Na nossa concepção, a hipocalcemia é quando a vaca cai. Mas só que essa fase aí, no pós-parto, a gente não enxerga muita coisa. E aí isso se torna às vezes não palpável no técnico, no vendedor, que vai no produtor, que vai uma vez por mês. A gente precisa estar mais dentro da propriedade. E o produtor também precisa coletar essa informação, anotar. Para nós entregar e dizer assim, não, a gente realmente está faltando a parte micro, está faltando algum ajustezinho na dieta, né? Mas é uma dificuldade hoje de ser palpável nessa parte técnica, comercial hoje, né, que está rodando bastante. Excelente. A gente sabe que dentro do Grupo Cameira, da Cameira Nutrição Animal, então existem profissionais qualificados para estar próximo desse produtor e conseguir fazer esse tipo de diagnóstico, né? Acho que isso é muito importante. Com certeza. A gente está presente no campo aí, a nossa equipe já tem feito muito treinamento para identificar esses elos, né? E a gente buscar sanar. Precisa a gente ser mais profissional, né? Hoje a gente já vem num tempo que o mercado vem afunilando, cada vez produtores mais tecnificados, a gente tanto no leite como no corte, e não vai ter espaço para... A gente tem que levar a solução no campo. Excelente. Ouvindo a fala do Christian, a fala do Daniel, eu lembrei do lançamento, do dia do lançamento do Mais Sal, lá em Santo Cristo, eu lembrei de uma fala do Christian, assim, tudo que colocamos no rótulo é exatamente o que entregamos no campo. Então, acho que essa fala vale um complemento, vale uma informação para quem nos acompanha, porque ela é muito assertiva. Certo, Paulo. Assim, ó, nós o Grupo Cameira tem o compromisso de entregar realmente resultado, entregar qualidade para o nosso cliente e para os produtores em geral. Então, assim, toda a nossa matéria-prima que a gente compra ou que a gente produz internamente, ela é testada, ela é feita análise, né, para entregar justamente tudo que a gente está colocando no rótulo lá com os níveis, que isso realmente chegue no produtor. E para passar essa confiança, né, e essa credibilidade para o produtor. Então isso para nós é essencial, entregar um produto de qualidade, entregar o que nós estamos prometendo para o cliente. Né? Vamos dizer assim, é inegociável, a gente não negocia isso aí. Né? Eu acho que isso aí já vem da história da empresa, né, em fazer um trabalho seríssimo no mercado. E isso não se negocia, a gente colocar o que não está no produto. Mais uma frase de impacto, né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, tinha uma empresa que ela tinha uma placa grande na frente, qualidade garante futuro. E isso, para mim, é uma coisa que marcou e eu acho que é muito válido, né? Então, se a gente conseguir estar atendendo o cliente, entregando produtos de qualidade, a gente vai cada vez também ter um crescimento maior. Né? Eu vou colocar uma frase que é nossa aqui, paixão em produzir ração. Boa. Tudo que você faz com paixão, você faz bem feito, porque você quer entregar qualidade, você quer entregar comprometimento, então isso é muito interessante a gente lembrar disso. Daniel, avançando novamente para uma questão da linha Mais Sal, existem soluções específicas para cada etapa, então, para cada fase desse rebanho. Sim, Paulo, o que a gente desenhou? A gente desenhou as linhas desde a fase de crescimento de novilhas, né, fase jovem, pensando em produtos distintos, ou produtos mais assim, com um leque de gamas mais abertos. Mas a gente tem muito produtor hoje que vem personalizando. Então a gente entra nessa batida. A nossa indústria que a gente acabou inaugurando aí, ela é uma indústria bem compacta e que nos possibilita fazer isso aí. Então esse foi o objetivo da gente fazer uma indústria que permitisse a gente fazer o produto que o produtor precisa, o produto que o produtor quer, desde que tenha demanda, desde que tenha, né, respeitar alguns limites. Mas assim, a gente está aí para atender o mercado e eu acho que não tem outra volta a não ser esse formato, entende? Tu tem que estar hoje na ponta junto com o produtor e entender se aquele produto é ou não para ele, né? Para que ele também tenha os seus benefícios, entendeu? O que a gente tem que manter? A gente tem que manter a vida do produtor. E a responsabilidade da família, às vezes, daquela família está na mão do técnico. É impressionante, assim, às vezes a gente sai de uma propriedade de 80, 100, 200 vacas, cara, que cruza um faturamento ali e a família vive aquilo ali. Cara, olha a responsabilidade que a gente tem na mão.
Então, assim, se a gente não ter essa sensibilidade, cara, não sei se tem essência o trabalho, entende? É uma responsabilidade muito grande nas costas da gente, da empresa e nós como os técnicos, entregar o produto lá na ponta conforme necessita. A gente quer ver o sucesso do produtor rural, né? A gente quer ver ele prosperando, ele tendo produtividade, tendo rentabilidade. Pensando nisso, eu pontuei aqui algum tipo de recomendação para aquele produtor que faz a própria ração lá dentro da propriedade. O que a gente pode recomendar para esse produtor, para ele também estar no caminho certo para a produtividade? Primeira coisa é um diagnóstico da propriedade, né, Paulo? A gente tem que entender assim, ó, que perfil do animal a gente está trabalhando. O outro, que ambiente esse cara está trabalhando. E quais são os desafios dentro da propriedade, né? E cada propriedade é um desafio. Eu tenho um produtor que eu preciso usar mais aditivos, ou seja, uma gama de aditivos, porque eu sei que o manejo de trato dele não é o ideal, ele tem falhas no processo, e vaca precisa ter constância, né? E tem produtores que eu consigo trabalhar só com um aditivo, porque eu sei que o cara é responsável no trato, que o cara não erra a dieta, entende? Mesmo tendo um vagão, às vezes, sem balança. O cara é muito bom nisso. A gente tem produtores assim, que eu não preciso carregar de aditivo o produto, não encarecer o produto e acaba entregando os mesmos benefícios. Então vai muito da sensibilidade lá na ponta da gente, para identificar isso aí e posicionar o produto mais certo, né? O que a gente quer é saúde, né? E os animais entregando saúde, eles vão entregar a rentabilidade na propriedade. Fantástico. Já encaminhando para um fechamento dessa edição do SojaCast, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aí para o pecuarista, para o produtor rural. Bom, Paulo, assim, eu gostaria de dizer para os nossos clientes, enfim, para quem está vendo esse podcast, que nós temos um compromisso em entregar qualidade. A gente trabalha hoje com ingredientes, rações e agora nova linha de suplementos minerais. Então, assim, entre em contato conosco, nossa equipe de venda, ou se não, pelas redes sociais, e a gente vai fazer um trabalho para auxiliar vocês, tá? Então, um técnico, com produtos. Então, a gente está aberto, né, com a linha de produtos para atender vocês. Então, nos procurem, que a gente pode auxiliar nesse processo aí da nutrição animal. E a gente é uma empresa que está sempre inovando, né? A gente tem isso aí no DNA, a gente vê os investimentos da empresa, a gente quer crescer no mercado e vai crescer no mercado, isso é fato, né? E a gente quer crescer com solidez, porque é assim que a empresa, que a Cameira, se consolidou no mercado, né? Com responsabilidade, com garantir o negócio coletado e entregue o resultado. Então não é simplesmente fazer uma venda pontual. E eu sempre digo para a turma, cara, a gente está hoje com um negócio na mão que está na nossa mão. A gente define. Eu peço para a turma, cara, traz as demandas, vamos criar os negócios, vamos personalizar os negócios, vamos fazer o negócio acontecer. Porque quando tu não está na tua mão o ambiente, fica um pouco mais difícil. Cara, a gente está com tudo na mão. A gente está com a indústria na mão, a gente está com as fórmulas na mão. Por que não fazer acontecer? Né? Isso é muito bacana, é gostoso trabalhar assim e te dá uma satisfação quando tu vê os animais expressando. A gente vê assim o nosso crescimento muito interessante, porque é um crescimento bem orgânico, natural. A gente pouco faz mídia sobre produtos. Muitos negócios vêm de boca a boca do produtor, porque os caras estão contentes. Isso nos entrega muita satisfação e segurança para a gente estar na ponta, né? Fantástico. Complemento, fazendo um fechamento de que, além de toda essa preocupação com qualidade, a gente tem também a proximidade com o produtor rural. São 34 unidades aí entre Casas Cameira e lojas de fábrica de nutrição animal em toda a nossa região de atuação, onde você cliente, consegue ir lá conversar com o nosso vendedor, com o nosso profissional, que sempre vai estar muito bem assessorado pelo Christian, pelo Daniel, para entregar essa solução personalizada, customizada para o que o teu rebanho realmente precisa. Quero agradecer então ao Christian, ao Daniel pela participação, foi um papo muito produtivo, muito conhecimento gerado aqui hoje. SojaCast Cameira, onde a inovação encontra o campo e a comunicação transforma o agro.